Bem-vindos ao Pod Doctor, eu sou Vitão. Eu sou o Matheus Vila. Eu sou o Frederico Novelino. Então é isso, o papo de hoje vai ser sobre marketing digital, é isso? E cirurgia plástica. Ah, tem cirurgia plástica também? Marketing digital e cirurgia plástica. Ah, são as duas coisas. Ótimo. Misturado. Uma na outra. Tudo junto, misturado. Tem a ver? Dá pra falar? Será? Vamos descobrir. Então, o marketing digital, ele atropelou tudo com a pandemia. O que a gente fazia já não funciona mais. A pandemia modificou todo esse cenário da publicidade, do marketing, as redes sociais tipo Instagram, Facebook. Tem uma Não, mas o que você fazia? abrangência que não é mais parecido. Você mudou tudo o que fazia, o que você fazia Em antes termos de de dar certo? não é que dava certo. A publicidade que se fazia era uma publicidade muito primárias. Uma propaganda de uma revista, com uma postagem estática, sem graça, com poucas informações, com listas apenas de procedimentos. Tinha espaço muito curto também, né? Nas revistas e tudo mais. Tinha muita informe publicitário. Já escutou esse nome? Informe publicitário nada mais é do que propaganda paga. Uhum. Você pagava para falar sobre um assunto. Então você falava na revista do Globo, na revista do bairro, em mídias escritas, mas que não tenha abrangência ou o alcance da mídia digital. A mídia digital, qualquer um fala e muitas vezes convence mais do que quando você está dando um ar mais jornalístico. O comum, a pessoa simples, às vezes está tendo maior alcance do que uma pessoa que sabe escrever bem. Era um marketing muito quadradão, né? Quadradão. Não tinha... Espontaneidade nenhuma. Não tinha... Espontaneidade alguma. Eles não tinham a intenção, a mínima pretensão de falar a linguagem do povo, né? Se comunicar, né? Eu acho que a pandemia ela veio para acelerar isso, né? Para mudar e acelerar isso. Potencializou e... Coincidiu com a pandemia, mas a rede digital ela já vinha... Era um movimento que já existia. Mas a pandemia ela deu tempo para as pessoas. Acho que a partir de 2010 já começou a crescer bastante o movimento na internet. Sim, Orkuts e outras redes. Não, acho que Orkut não muito, né? Tinha também. Explodiu na organização assim, em grupos. Entendeu? As pessoas conseguiram... O Orkut foi um esboço, né? O que deveria ser o... não tinha muita coisa de... pontapé inicial. De monetização, de patrocínio para aquilo aparecer. Hoje, o que parece informativo é patrocinado. As pessoas já estão conseguindo entender link patrocinado, Sim. já estão conseguindo entender o que é propaganda. Já consegue diferenciar. Sim. Mas às vezes elas não conseguem ter algumas propagandas, não sei se eles já perceberam, que o cara usa alguns formatos assim de criativo estático como se fosse uma revista. E aí ele fala, olha, saí aqui nessa notícia da revista Isto É. Bota um trecho. Não, bota uma apresentação que parece uma capa de uma revista. E ele nem tá naquela revista. Acho que entendi. Então, tipo assim, esse tipo de coisa eu tenho visto de vez em quando, de pessoas que querem demonstrar Metrópolis. E aí o cara bota lá Metrópolis e parece que ele apareceu naquele negócio. Ele produziu aquela moldura e colocou a informação que ele quer colocar como se ele tivesse sido convidado para participar daquilo. Isso virou uma coisa assim muito frequente. E isso é uma enganação que a gente percebe que é sutil. Muitas pessoas não conseguem entender que aquilo não tem nada a ver. Entendeu? Você pegou a moldura e inseriu a tua imagem e teu conteúdo ali dentro. Sim, tem as pessoas que não percebem e acredito que tenha bastante gente que percebe, mas não tá nem aí porque a mensagem já foi dada, né? Entendeu? Então, no fim das contas, os pontos negativos, né? Mas eu acho que são pequenos, mas tem muita gente ainda que tem uma necessidade muito grande de demonstrar uma qualidade exagerada. Não, eu sou muito bom, eu apareci aqui nessa revista, eu fiz... Entendeu? Isso era muito frequente. E as pessoas pagavam muito para acontecer isso. Eu vou pagar para aparecer na revista Caras, para aparecer no jornal de bairro, para aparecer, entendeu? Então isso não mudou. Só potencializou. Não, potencializou. Porque hoje em dia você não precisa ir na Caras, na Veja,
né? Isto é, sei lá, da vida. Você, um troquinho, você já consegue fazer isso com um anúncio, né? Você bota um anúncio, você tem um alcance de milhares de pessoas, né? E hoje em dia as pessoas estão pagando páginas de fofoca nas redes sociais Ainda tem isso. para poder criar uma visibilidade maior ainda. Sim, porque o escândalo, a fofoca, explode. Às vezes finge Sim. uma situação que nem existe, né? Alguma Só- treta que não existe, só pra Aparecer. aparecer, exatamente. A polêmica, ela vende mais do que a verdade simples, sem graça. Mas o que o pessoal quer? Eles querem ver treta. Então, se você se meter no meio de uma treta, você já explode logo ali. E tem gente que faz isso intencionalmente e sem dó, né? Sem se preocupar com as possíveis repercussões negativas, porque sabe que, ainda que tenha repercussão negativa, ela sabe que Continua vendendo. o positivo ainda vai sobressair, né? Porque ela vai, falem mal, mas falem de mim, né? Então é isso. E ela vai estar na mídia e é isso que importa pra ela. É isso? Não. Sim. O marketing tá muito doido hoje em dia, cara. Sinceramente. Incontrolável. Eu diria que sim. Eu acho que não tem que controlar, mas você tem que demonstrar ou ensinar para as pessoas que não dá para acreditar em tudo que se lê de imediato. Eu acho que você pode pegar aquela informação, deixar guardada, mas não assumir com aquilo que seja verdadeiro. É só uma informação. Se for verdadeiro, você vai mais para frente conseguir juntar outras informações e perceber se aquele é verdadeiro. Só que as pessoas imaginam que o que está escrito é correto, é verdadeiro. E nem sempre isso é válido. Como é que você faz pra educar toda uma nação? As pessoas já estão se educando de uma certa forma com essa conversa de fake news. Elas já aprenderam que nem tudo é Sim. correto. Só que se você escrever de uma forma mais criteriosa, mais baseada em copy, baseada em coisas vendáveis, você convence mais. Mas o que a pessoa tem que fazer? Você guarda a informação. Você não sai repetindo como se aquilo fosse uma verdade absoluta. Em algum momento você vai juntar outra informação. E aí você vai concluir, ué, isso não era tão verdadeiro. Sim. Continua guardando. Vai vir outro. Vai vir outro. E aí você vai tomar suas decisões para sair distribuindo aquilo como se aquilo fosse realmente bom, se fosse verdadeiro, se fosse útil. Mas dependendo do tempo que isso demore, Não, o estrago já tá feito, né? sim, mas você guardou na sua cabeça. Sim. Você não precisa ficar repetindo. Você pegou uma informação. O problema de fazer o estrago é você replicar, você transmitir. Se você só guardou aquela informação, é mais uma informação. Não sei do que se trata. Você deixa guardado. Só que as pessoas pegam informações e saem distribuindo como se fossem úteis. Esse é o grande problema da. Isso é verdade. Você compartilhar, esse é o problema hoje em dia. Hum. Porque você vê uma coisa, como é que é aquela conversa? Eu não posso ver e ficar só para mim. Eu quero que outras pessoas também saibam, entendeu? Então isso é um problema. Você pode ver, mas se não for verdadeiro, você viu e morreu ali. E como é que isso impacta na reputação do profissional em questão, que está ali, às vezes não tem essa preocupação de estar inserido em notícias, em fofocas e só quer aparecer. Como é que você acha que isso Não entendi. Como é que você acha que isso impacta, assim? Tem várias formas. Eu pensei numa coisa aqui que eu acho que não é o que você está perguntando, mas explica melhor. Você acha que vale a pena fazer isso? Porque assim, as pessoas têm noção, quando a pessoa faz isso, ela tem noção de onde ela está se metendo, né? Quem fez isso? Não entendi ainda. Não, o profissional. O profissional que pega e faz por exemplo, simula uma situação só para gerar engajamento. Você acha que até que ponto isso vale a pena fazer ou não vale a pena fazer? Porque assim, você vê que as pessoas fazem sem se preocupar com o lado negativo, porque a impressão que a gente tem aqui é que o lado positivo sobrepõe o negativo. Então assim, o que a gente conclui com isso? Que vale a pena fazer, entendeu? Parece que o errado vale a pena. Então, como é que você acha que Financeiramente vale a pena. Com certeza vale a pena. Só que eu pensei em outra coisa diferente disso. O cara tá fazendo aquilo ali porque ele quer vender. Sim. E ele tá vendendo. Sim. Senão ele não repetiria a estratégia. Sim. Mas tem a outra história. Jornalismo tóxico. Que eu vi outro dia, eu nem conhecia esse termo. As pessoas pegam um determinado evento. 2 médicos, um acho que no Nordeste e um no Belo Horizonte, se suicidaram.
nos últimos 2 meses, eu acho. Porque tiveram um problema com o paciente, um cirurgião pediátrico foi lá, fez uma punção de uma veia profunda e o paciente, criança, evoluiu para o óbito. Era um cirurgião com, sei lá, 30 anos de formado, que era bastante atencioso, cirurgião pediátrico. Pediatria geralmente é uma área que é bem respeitada, as pessoas são bem dedicadas, e evoluiu mal porque tinha uma doença grave e acabou falecendo. E esse cirurgião foi execrado em rede social e teve ameaças de pessoas diversas, não aguentou a repercussão, suicidou. E em Belo Horizonte aconteceu a mesma coisa, acho que mês passado ou umas poucas semanas. Então, esse tipo de repercussão gera uma quantidade de haters, de pessoas que vão ameaçar, criticar de uma forma que é agressiva demais, e pode terminar uma coisa dessa. Sim. Então, a repercussão não é apenas a perda da vida. A perda da vida é localizada para aquele grupo ali da família e tal. Mas é a repercussão geral de uma categoria, que o cara fala assim, tá bom, não vou fazer mais isso porque me gera problemas de riscos de imagem que eu não consigo controlar. Então você vai ver pessoas se esquivando de fazer procedimentos, às vezes, que não tem nada a ver com cirurgia plástica, procedimentos médicos, porque a repercussão pode ser muito ruim. Então, será que você vai arrumar gente para te tratar? Se aquele cara pode ser execrado em rede social e chegar num absurdo desse? Então, tipo assim, não é previsível isso. Eu acho que, tipo assim, esse tipo de situação, a categoria ela vai ter esse tipo de informação. Eu recebi o WhatsApp me dizendo sobre esse termo jornalismo tóxico. Então, se você não, de certa forma, não educa, não espera que essa pessoa seja julgada, condenada para você criticar, você não vai ter mais esse tipo de serviço. Vai ser um problema. Você achar que todo mundo faz coisa errada, que todo mundo é mal intencionado, você vai ter uma situação que, aí, quem que vai me ajudar? Vou te ajudar por quê? Se eu depois não sou nem compreendido. Entendeu? Sim. Você vai criar uma certa comportamento de se proteger em excesso. E aí as pessoas não vão fazer nada. Exatamente o que eu vou fazer. Por quê? Porque isso aqui pode repercutir para mim de uma forma muito negativa. Tá falando dos profissionais Os que vão profissionais fazer médicos. isso. Os profissionais médicos. Sim. Entendeu? Então isso é previsível. A nossa ideia aqui é falar sobre cirurgia plástica. Falar de pessoas que prometem coisas em excesso, falam um pouco de complicações, falam de benefícios exclusivamente, mostram antes e depois de uma forma que vende uma imagem. As pessoas elas não estão querendo saber sobre o procedimento. Elas estão querendo saber sobre o resultado. Não interessa se aquele cara não tem informação. Interessa que ele mostrou 4 resultados muito bons. Interessa que ele tem um preço que eu posso pagar em 24 vezes sem juros. Interessa que a minha vizinha operou e deu tudo certo. Mas ele não é nem profissional. Não, mas a minha vizinha fez. Então, esse tipo de certa forma, treinamento, ensinar para as pessoas como que elas decidem melhor, está se tornando cada vez mais difícil. Sim. Apesar de você dar informações, procure o site disso, o conselho daquilo, as pessoas não fazem. Não. Isso aí é um negócio que a rede social ela atropela isso tudo. Não adianta você ter um conselho que está lá falando. Parece que aquele conselho ele quer dominar, ele quer exclusividade, ele quer restringir o mercado, ele quer exclusividade do mercado. Sim. Aquilo ali, ele está lá para proteger a população de possíveis sofisticações, de erros, de complicações que as pessoas nem conseguem prever. Sim. Mas parece que ele é simplesmente uma reserva de mercado, como muitas profissões gostam de dizer. Então, mas você, por ser da área, você tem essa visão clara que o conselho ele cumpre esse papel. Porém, as O pessoas conselho, não têm a função de um conselho é regulamentar. Sim. Só que as pessoas odeiam esse termo. A regulamentação nada mais é do que uma forma de proteger, de você não ter absurdos demais. Só que as pessoas não estão nem aí para isso. Quanto maior o caos, parece que é melhor. Mas acho que já está na cabeça do brasileiro que nada dessas coisas funcionam muito bem no Brasil, né? Então, por isso que quando você chega e fala, o conselho está aí para regulamentar, acho que já gera uma resistência
porque o povo brasileiro tem essa cultura, né, de não Não sei se, confiar. não sei se o povo. Não vejo dessa forma. A regulamentação eu não vejo em relação ao povo. O povo até aceita que um conselho médico fale. Quem não aceita são os concorrentes. Os concorrentes que não aceitam essa regulamentação. Eles acham que é uma restrição de mercado. Entendeu? Uhum. Por exemplo, teve uma lei do ato médico. A lei do ato médico, ela regulamenta o que é a função do médico. Então ela diz, o médico ele faz isso, ele é capaz de fazer diagnósticos, de propor tratamentos, só que outras profissões, elas encaram de que a profissão delas fazem isso também, e aquilo não é exclusivo do médico, muitas vezes não é mesmo, mas existem diagnósticos diferentes. O fisioterapeuta faz um diagnóstico funcional, não faz um diagnóstico etiológico da doença, e faz tratamentos relacionados àquilo. Mas quando o outro interfere naquilo, existe um choque, um atrito muito grande que faz com que aquilo não seja aceito. Só que quando aquilo dá complicação, a quem que vai se recorrer? Ao médico. Existe a frase, então chama o médico. Não é à toa. Então, tipo assim, não é porque as outras profissões não têm suas responsabilidades, é porque não se definiu qual é o ato do fisioterapeuta. Qual é o ato do enfermeiro. Então, começou a fazer isso para o médico, para tentar definir qual é o escopo de cada profissão, mas isso foi muito mal feito, muito mal orientado e gerou apenas um atrito entre diversas categorias, o que é péssimo. As pessoas já não sabem trabalhar juntas. E com uma situação dessas, piora. Essa coisa de multidisciplinar não funciona, porque as pessoas não se aceitam. Elas não aceitam que uma interfira no do outro. Só que quando você pega lá uma profissão X e você tem invasão daquela profissão, eu fico irritado do mesmo jeito. E uma das áreas que tem maior invasão é a estética. Porque ainda são procedimentos relativamente rentáveis. Se você tem uma área que você tem pouco convênio médico, que paga muito mal, que você tem uma variedade de procedimentos que são às vezes simples, você vai ter invasão porque as pessoas falam assim, então vou aprender, vou ser especialista Verdade. em Botox. O cara só faz Botox. Mas o Botox só é suficiente para garantir um rejuvenescimento, para garantir um efeito que aquela pessoa deseja? Não. Então, você vai criar absurdos, você vai ver desde nutricionista, cabeleireiro, todo mundo quer fazer Botox. De outro lado, você tem a população que não tem recurso, né? E ah, olha esse tipo de serviço, e fala assim, esse aí eu consigo pagar. Então eu vou pagar. Consegue, mas às vezes, Tem aí. o cara não está fazendo Botox. Ele está fazendo um similar de origem duvidosa, que Exatamente. não funciona, que ele faz Mas numa a pessoa- subdose. Mas ele faz numa subdose para ser mais barato. E aí o que acontece? Ele não tem efeito. Como é que o povo vai saber disso? Ele vai saber, porque ele não teve efeito desejado. Depois que pagou. Depois que fez. Entendeu? Então, mas isso vai gerar Acabar uma já vendeu. confusão. É. Vai gerar uma confusão, vai gerar uma raiva que vai repercutir para as outras pessoas também. Se aquele pessoa faz coisa errada, faz coisa que não é melhor, por que o outro também não faria errado? Você queima o filme de várias categorias quando você faz coisa mal feita. Sim. Entendeu? Em alguns momentos você já teve esse tipo de coisa. Você já teve nos Estados Unidos, por exemplo, pessoas que. Não é só no Brasil, não. Pessoas que fizeram cirurgia numa garagem e teve óbito. Entendeu? Então, tipo assim, o cara foi se meter fazer uma lipoaspiração numa garagem. Então você vai ter esse tipo de oferta. Por quê? Lá também você tem um cara que também não pode pagar. Sim. Então, esse tipo de coisa tem que haver uma regulamentação, porque senão você vai expor a pessoa a fazer um determinado procedimento em ambientes completamente inadequados. Não, E vai gerar risco de vida. Vai gerar infecção. concordo que tem que ter algo para regulamentar. Mas assim, de um lado você tem que. Regulamentação não é uma restrição absoluta. Sim, Então, tem você que ter. depende do quê? De denúncia. Tem Se que não ter. tiver denúncia, não dá em nada. É necessário, mas Se existe pouca denúncia, de um, continua se fazendo muita de besteira. um outro lado você tem um órgão que, assim, não é muito, por exemplo, para mim, eu não tenho acesso fácil ao que é considerado certo ou errado
pelo órgão. Não, você não vai Você ter consegue porque você é da área. você não vai entendeu? ter esse tipo de informação, porque é muito sofisticado. De outro lado tem a galera que sabe Aí vai o Código vender. Penal também, né? Código Penal, um bagulho gigante que você vai ler, pô, parece outra linguagem. Não é outra não é tão acessível, né? Não. E aí, de um outro lado, você tem o Instagram, que todo mundo tem o Instagram no seu celularzinho, né? E tem Mas o acesso Código Penal é ali, pior, hein? e tem acesso. Não é porque você não conhece que você não tem que cumprir. Sabia dessa? Já escutou essa frase? Já. E tem acesso lá fácil, o influenciador dela fala sobre, ela vai ver o número de seguidores e fala, pô, esse cara aqui sabe o que tá falando, porque ele tem 300 mil seguidores, porque tem 1 milhão. Então ela vai e acredita, porque de um lado tem o órgão, que não que fala, às vezes parece que fala outra língua, e tem baixo alcance da população, e de um outro lado tem um cara que fala a língua dela, que mostra prova social, que faz tudo o que ela quer, e é especialista em venda. Às vezes tem uma equipe inteira só para vender aquele serviço. Então, naturalmente, a pessoa vai e cai nessa armadilha aí, né? Mas é aquilo, cara. As pessoas não buscam informação. Não busca. Justamente acontece isso porque a pessoa vê uma pessoa de, sei lá, 30 mil seguidores, 50 mil seguidores falando, acha que aquilo é absoluta verdade, Ela é uma autoridade digital. que é uma autoridade digital, é o melhor termo, né? Sim. E acha que aquilo ali é, tipo... Mas aí se você for ler também sei lá, o código da medicina, ou sei lá o quê... De outra categoria que seja. Não tem regulamentação qualquer só na código medicina. possível, entendeu? Uhum. Se você for ler qualquer código possível, você não vai entender nada. Não. Você tem Código de Defesa do Consumidor, Sim, aí tem você vai Código ler Penal, você também. tem várias coisas que você deve seguir para não cair em situações completamente descontroladas. É uma linguagem que o leigo não vai entender nada. Mas você repete situações, mesmo na imprensa, que as pessoas explicam, olha só, aconteceu um problema na clínica X da periferia, porque aquele ambiente não era adequado. E aquilo não é suficiente para inibir. Não. As pessoas não estão... Parece que aquilo ali se multiplica. Parece que aquilo ali torna a maior grandiosidade, aquele negócio. Aquela pessoa jovem teve uma complicação, vamos inventar aqui. Uma pessoa jovem fez uma cirurgia muito grande e muito demorada e teve uma complicação e evoluiu para o óbito. Tá, então o que você tinha que aprender com aquilo? Você fez uma cirurgia enorme, você tinha que ter uma estrutura hospitalar melhor. Você tinha que ter recursos para... Tá, mas você foi operar, você não tinha plano de saúde, você fez uma cirurgia particular com preço moderado, você não tinha condições de pagar uma transfusão sanguínea porque a sua cirurgia foi grande e naquele momento necessitou. Você precisava de uma ambulância para transferir porque aquela estrutura não era uma estrutura hospitalar grande com CTI, então você precisava de uma ambulância para transferir para uma unidade hospitalar grande que custava 4, 5 mil reais, a transferência de ambulância. Então você não previu nenhum desses custos. E você sofreu com a evolução para a morte. Sim. Por quê? Porque você acreditou que aquela estrutura era completamente habilitada, provida de todos os recursos para te ajudar. Só que é uma inocência idiota. Porque você já escutou tantas vezes esse tipo de problema e continua insistindo nisso. Eu não diria nem que é inocência, né? As pessoas estão cientes do risco. Eu acho que tem as duas situações. Tem gente que está ciente, tem gente que é inocente. Tem as duas. É variável. Porque O tem grau muita de desinformação é absurdo. Esses casos ficam populares, né? Esses casos que vão para Ficam, mas eles acabam sendo esquecidos. Eles Então, ressuscitam, mas eles acabam sendo esquecidos. Então as pessoas estão cientes, mas elas ainda assim assumem o risco de fazer esses procedimentos, porque são mais baratos, porque Sim. fulana fez, porque ciclana fez, entendeu? Porque eu vi no Instagram de fulano. Pô, Aí ficou volta- lindo, olha aqui. Aí volta justamente a autoridade. Mudando o assunto dessas coisas absurdas, já teve situações, a gente vai voltar, mas mudando o assunto rapidamente. Já teve situações de pacientes que tiveram complicações que foram mal compreendidas assim. O paciente teve uma complicação grave e foi suspensa a cirurgia. Isso já aconteceu com, não vou falar nome não, mas até com artista. E eu estava até na residência nessa época. E aí o cirurgião foi massacrado na época, dizendo que era o médico, não sei o quê. E em seguida se detectou que aquela pessoa que estava fazendo a tal da cirurgia tinha cheirado cocaína no dia da cirurgia. Logo antes. E na residência, eu lembro que
que eu tava lá e tinha um paciente que ia ser operado de rinoplastia de nariz, e eu acho que era o R3 que ia operar. E a faxineira lá do serviço foi no banheiro limpar alguma coisa, tava lá o paciente fumando maconha poucos minutos antes da cirurgia. Perfeito. Então, esse tipo de situação que É que parece rara, não é tão rara assim. Acontece com frequência. Acontece às vezes. Só que isso, a pessoa não consegue entender qual foi o motivo na hora da complicação. Entendeu? Então, tipo assim, a culpa é do cara que o paciente teve uma arritmia na hora de fazer a que a gente chama indução anestésica, o remédio de anestesia. Se o cara Você acabou vê de tirar a que o cocaína, cara mandou 3 quilos pra dentro. entendeu? Então, tipo assim, Culpa nenhuma, né, meu? que tipo de situação? As pessoas não conseguem nem cuidar minimamente da sua própria saúde para ter um risco menor. Não, Sim. o cara quer aumentar o risco, Não, isso é um caso Pra assim. depois ir lá e detonar. entendeu? Isso é um caso. Não é para depois detonar, não. Não é mal intencionado. O cara não tá fazendo para criticar ninguém. É que ele é tão burro Não sabe as consequências. que ele colocou a vida dele em risco por uma coisa idiota, irresponsável. É um caso assim. Entendeu? Não é o cara vou fazer para perturbar alguém em seguida. Não, podia ter morrido. É um Se caso, tivesse morrido, ele ia perturbar quem? é um caso extremo, porque assim, qualquer pessoa, assim, mesmo sem conhecimento nenhum, ela consegue entender que, pô, não é o ideal você ter esse tipo de postura, né? Você se droga, Antes da cirurgia? Minuto? qualquer pessoa consegue. Agora, tem também uma série de cuidados, assim, comuns que a pessoa deveria ter pré-cirurgia, que elas optam por não seguir Sim. e acabam prejudicando o resultado, né, às vezes, né? Tanto pré quanto pós. Sim. Recomendações de, você tem que, depois da cirurgia, você não pode fazer esforço, então, assim, Tomar remédios, fazer remédio. curativo Então, tem uma frequente, série de retornar cuidados, consultas, uma série de cuidados que a pessoa alertar opta sobre coisas que espontaneamente, aconteceram. por não seguir e depois sai na mídia a pessoa que não teve sucesso, deu ruim, a pessoa, né, teve alguma fatalidade, eles não vai entender por quê, mas é porque a pessoa é burra, como você falou. Ela opta por não seguir, porque ela acha que não vai dar nada com ela, né? O problema só acontece com o vizinho. Tudo nunca com a acontece gente. exatamente isso. Pois é, Só que às vezes o vizinho pode ser você. Mas como vai saber, né? perfeito. Ótima colocação. Sim. Ótima colocação. Faz um corte. O vizinho pode ser você. Uhum. Esse aí era corte, com Vai ser, certeza. não, vai ser a capa. Pô. Pode ser. Então, Vitão, qual seria faça uma pergunta aí. Vitão não. Vitão. Como é que se chama? Não, melhor não. Corta. Vamos lá. Qual é a sua pergunta, Vitão? Minha pergunta então, qual seria o jeito certo, então? De fazer Na sua publicidade? opinião, de se fazer publicidade Não tem jeito certo. médica? Você vai ter. O certo é você tentar ser o mais verdadeiro possível. É você não omitir informações. Verdade hoje em dia. Sim, mas isso é o ideal. Você falar a verdade, falar o dia a dia. Só que isso não vende. Não. Então o que vende é o sensacionalismo, é o exagero, o excesso, entendeu? A capacidade diferenciada daquele profissional, que só ele sabe fazer aquilo, os outros não são competentes para fazer aquilo. Maquiagem, né? Isso não é novidade. Sim. Isso já faz parte do Código de Ética Médica há muitas décadas. Você dizer que não, só eu sou detentor desta técnica. Só eu sou capaz de fazer isso. Sou embaixador da técnica X. Só está mudando o nome, mesma coisa. Só que, já escutou a frase, não dá para inventar pecado novo? São as mesmas coisas, só que as pessoas estão lá refazendo de uma outra forma. Então, você falar coisas simples, você falar coisas verdadeiras, você tem que mudar também o jeito de falar. Que senão parece que você não é capaz de fazer, só aquele colega sabe fazer, que ele está muito atualizado. Você tem 30 anos de formado e não sabe nada. Quem sabe é aquele cara que tem 6 meses que saiu da faculdade. Sim. Aquele cara que Só é um bom vendedor, né? sabe aparecer na mídia, sabe
mostrar, tem um sorriso atraente para te convencer. Tem uma barba Entendeu? bonita feito essa aqui. A É. barba é preta, não é branca, a barba branca não serve mais para nada, não vende, Aí, entendeu? Tem que realmente, passar tonalizante, não é isso? uma aparência como essa aqui fica fácil de vender qualquer coisa. Sim, vende. Mas Não duvido. isso não é o que a gente deve analisar, né, no médico. A gente tem que ver o currículo ali, né? Currículo. Onde que se for, né? Não é isso? Na minha opinião, acho que é o currículo, experiências. Entendeu? Relatos, depoimentos, É, prova social, telemada. Se por acaso ele se formou na França, né? Isso é importante, né? Isso é um baita de um up no currículo, né? Tem gente que não se formou e é muito boa também. Não é necessário você ter se formado na França. É necessário você saber se a pessoa se dedica no Mas dia a dia, eu se gosto, ela, não. se ela gastou tempo, se a Concordo. formação ela é uma coisa que é demorada, é a longuíssimo prazo. Então, influencia se a pessoa foi para lugares que ela tem uma formação mais diferenciada. Lógico que sim. Mas não é só isso. Você tem que perceber que tipo. É que as pessoas falam assim, se formou na França. Tá bom. Mas antes de formar na França, o que ele fez? Ele era bom aluno? Ele era dedicado? Ele deixou de fazer diversas coisas para se dedicar à profissão? Enquanto você estava lá surfando, o outro estava fazendo aula de inglês e francês. Enquanto você estava lá indo para boate, você estava decorando a tabuada para passar na prova. Então, tipo assim, não é a formação, não é o que o cara fez nos 10 minutos finais. É o que ele fez ao longo da vida. Então, tipo assim, Culminar, né? Pra culminar ali na França. talvez. Toda a bagagem, não é isso? Se eu olho para um profissional que eu estou procurando, na área que eu estou procurando, e eu vejo lá, pô, o cara tem isso, isso, isso. Esse formou na França, para mim isso seria um bom. Você acha importante que eu faça biquinho? Eu acho importante. Bichos? Sim, com certeza. É o que eu procuro num especialista. O biquinho. Biquinho, Se É isso tiver aí. biquinho, tu acredita nele. acredito. Merci. Concordo. Carinha de beijo. Isso. A formação, ela vai envolver diversos aspectos. Não é apenas a residência que o cara participou. É o que ele fez, na realidade. Você vai ver pessoas que não têm dedicação. Eu já fui staff em alguns serviços que eu achava absurdo. Eu chegava às 7 horas da manhã e o residente chegava às 9. Parecia que eu era o residente. Então, não combina. O tipo de dedicação nos últimos anos, décadas talvez, mudou. Então, uma coisa que era normal, você ser pontual, você chegar antes, você estar presente para acompanhar do começo ao fim, isso já não faz mais parte. Entendeu? Então, como é que você acha que as pessoas vão te ensinar? Eu cheguei às 7. Eu sou, teoricamente, a pessoa que vai te ensinar. Você chega às 9? Cadê minha vontade de te ensinar? Acabou. Fiquei 2 horas esperando. E uma coisa que eu aprendi, como é que as pessoas vão me ensinar as coisas? Só tem uma forma. Se eu economizar o tempo delas, para que sobre tempo elas me ensinarem. Se a pessoa estiver muito ocupada, ela vai te ensinar como? Ela vai tocar o serviço. Ela não vai te ensinar. Porque muitas vezes elas não são professores formais. Às vezes são profissionais. São médicos exclusivamente. Mas ele não tem o cargo de professor. Mas ele pode te ensinar. Desde que ele tenha tempo sobrando para fazer aquilo. Sim. Então, se o cara chega às 9 e tu chega às 7, vai ensinar o quê? Entendeu? Sim. Esse tipo de situação, o jovem não está percebendo. Quando for perceber, já vai ser tarde demais. E ele está desperdiçando o tempo dele. Então ele vai lá, frequenta hospitais. Nossos hospitais são cada vez mais desmantelados, eles não estão funcionando. Então você pega lá numa residência que se operava muitos pacientes por semana, hoje já se opera poucos. Hoje os hospitais que tinham, sei lá, um hospital de 500 leitos, ele tem 200 abertos só, 300 estão fechados. Como é que ele vai praticar? Se ele não tem acesso ao paciente. Você tem filas em determinados hospitais, de emergência e tal. Mas um hospital de rotina,
que você vai lá ensinar para a pessoa que está em formação, residente, o acadêmico de medicina, como é que ele vai aprender se ele não tem nem movimento? Sim. Então, é complicado isso, não é? As pessoas estão imaginando, não, as coisas estão funcionando igual. Não estão funcionando. Tá cada vez pior. Está cada vez pior. As faculdades estão cada vez piores. As pessoas abrem faculdades aos montes, tem muitas faculdades funcionando, que não tem local de treinamento. Ah, eu vou aprender anatomia no boneco. Você está vendo pedaço de plástico. Você não está vendo o real. Entendeu? Você não teve oportunidade de secar, você não teve oportunidade de praticar um gesto que você pode vir a gostar e querer fazer como profissão, que é a cirurgia. Entendeu? Como é que você vai gostar daquilo se você nunca nem praticou? E por um outro lado, eu também vejo, também observo, né? Não sei se é a realidade, mas a impressão que eu tenho que do outro lado, as pessoas que buscam curso de medicina, antigamente, pelas conversas que eu tenho, assim, a galera parece que fazia medicina por amor mesmo, né? As pessoas realmente gostavam, queriam aprender, tinham sede de conhecimento, né? Hoje em dia, eu não tenho mais essa sensação. Acho que tem muita gente que vai Sim, mas eu acho que essa coisa de uma medicina muito ligada assim a pessoa ter vontade, a pessoa ter o dom, não é o dom, tem um termo melhor do que isso. Acabou. Faz tempo. As pessoas que eram realmente muito dedicadas fazem uma afirmação talvez meio absurda. São as pessoas com mais de 80 ou 90 anos. Elas não existem mais. A geração que veio a seguir não conseguiu demonstrar essa capacidade, essa vontade, esse desinteresse pelo financeiro e o interesse pelo humano. Sim, Entendeu? sim. E aí veio uma geração que muito interessada no financeiro, que está fazendo isso ficar pior ainda, e a geração atual é 100% financeiro. Se aquilo ali não te gera nada diretamente, você não vai fazer. Você não está ali para ajudar. Não. Você não está ali para colaborar. Não estou ganhando nada. Só que se você não tiver exemplos ali para te iluminar, falar assim, isso aqui também é bom, isso aqui também é útil para você, Sim. porque está te fazendo bem pro coração, entendeu? Você não vai repetir aquele gesto. Então, essa falta de exemplo faz com que as pessoas estejam exagerando para um lado mercantilista exagerado. Só quero ver dinheiro, só quero paciente high ticket, termos do digital também. Com certeza. Se o paciente não puder pagar muito, se não for, eu não me interesso pelo procedimento. E muitos procedimentos que a gente vê falando do high ticket são procedimentos extremamente sofisticados, com excesso de tecnologias, com excesso de sofisticações, que muitas vezes as pessoas não podem pagar. Então você está exagerando em mostrar resultados que aquelas pessoas nunca vão consumir. Porque elas não têm 50, 100, 200 mil reais para fazer aqueles procedimentos ultra sofisticados e ultra interessantes do ponto de vista do resultado. É o que eu observo, assim, conversando com a galera mais velha de medicina. E, assim, eu não consigo observar hoje, Se você comparar, né? não o consigo pessoal. observar hoje a juventude, assim, com amor, aquele amor que a gente escuta da galera mais velha pela medicina, né? O interesse deles hoje é só dinheiro. Só o- Então, eu fiz aquela conversa do outro dia. A pessoa fez um parto, ganhou 300 reais. Entendeu? Ganhou 300 reais para fazer um parto, que tem risco. Pois é. O profissional jovem, Não ia fazer. ele não quer ganhar menos de 500 numa consulta. Não. Entendeu? Ele não vai fazer aquilo. Então, tipo assim, ele vai olhar determinadas situações que ele vai se esquivar de participar. Você está lá empurrando uma maca, tirando o doente de uma maca, botando numa mesa de cirurgia. Ele está lá longe olhando. Ele nem se aproxima para puxar aquele paciente junto, para diminuir o esforço. Não. Então, ele não aprendeu a participar. Não aprendeu o lado humano. Não é nem humano só, de participar de um trabalho que é diário, que é de equipe. Você está ali como observador. Você está lá para atuar. E se você não atuar em diversos níveis,
Mesmo puxar uma maca, empurrar, você não aprende outras coisas mais sofisticadas, porque você não tem a base. Aquilo não está escrito. Aquilo é simplesmente realizado. É feito. E você aprende fazendo. Ninguém te ensina a puxar a maca. Você faz. Mas Bateu na porta. pergunta pra esse profissional se ele não sabe tirar uma boa selfie no Instagram. Sabe? Acho que isso. Isso aí eles... Então, hoje mesmo eu vi uma página de uma estudante de medicina que tinha, sei lá, quase 200 mil seguidores. E a pessoa lá explicando, mostrando o que ela fez, ensinando como é que se estuda, ensinando que não sei o quê, mas preocupada em fazer selfie o tempo todo. Você está se formando e você já parece que é um formador, Uhum, entendeu? entendi. Você está aprendendo e você já está achando que tem capacidade de ensinar, É. entendeu? Bem diferente do que era antigamente, né? Você está lá fazer aprender, você pode vir a ensinar depois, mas não tenta pular etapa, entendeu? Uhum. Ah, não, eu sou muito bom, então vou te vender meus resumos. Entendeu? É isso o tempo todo. Você não tem o cara que fala assim, eu tô aqui plantando para colher em seguida. O cara já quer colher, você nem tem a semente. Bizarro. É o Esquisito. tempo todo isso. Quer colher enquanto planta, né? É a geração Tem TikTok. pior, gente, que eu tô aquela de. Será? Como é que é? Esqueci o nome da planta aqui agora. Quem planta árvore e tal, não vai ver a árvore. Mas você inventou isso aí agora. Não, tem uma árvore que, tipo assim, não, Isso não existe. existe, eu vou te falar o que que é. É porque aquela árvore demora, às vezes, 40, 50 anos para crescer, então aquela pessoa que planta é para gerações futuras. Porque ela não vai ter a possibilidade que ela vai morrer antes. Então, tipo assim, eu esqueci o nome da árvore, mas é uma árvore comum, assim. Porque aquela árvore não vai dar sombra para ela. Ela vai dar sombra para os netos dela. Então aquilo não é feito para você colher lá o fruto. É feito porque é preciso. Sim. Então você não vai participar. Você já teve aquela árvore que alguém plantou, que seu avô plantou. Entendeu? Eu acho que isso é um reflexo da geração atual como um todo, né? Talvez muito imediatista, talvez muito ligado. Consegue entender isso, não consegue assimilar que tem coisas que você faz, não é pra... De Que é repente pro não é bem pra comum. você. É pro bem comum. Né? É para as outras pessoas que vão vir a seguir. Não tem essa noção do coletivo, né? Sim. Então, mas isso gera esse excesso de ego, esse excesso de. Se não tiver um ganho financeiro muito bom, não vale a pena. Se eu não estiver aparecendo, se eu não estiver perfeito, se eu tiver com a minha barba branca, eu não posso aparecer no vídeo, entendeu? Não é que não possa, mas assim, Se eu não ela tiver, preta fica melhor, né? Assim, se eu não tiver barba cheia, volumosa, sedosa. cheio de quê? Cheio de falhas? Que isso? Nenhuma. Pode olhar no vídeo, aqui, ó. A gente pode ver ali, ó. Não tem nenhuma falha. Transistorizada, um fio aqui, outro ali, cheio de falha. Você não encontra nenhuma falha. Vitão, o narcisista. Isso. Também. Desculpa, Pablo Vitão. Ó, Olha o cancelamento. olha que seu. Mas essa ideia de digital, ela deve mudar, porque de certa forma isso vai cansar também. Isso vai ser um exagero ali de repetição em curtíssimo prazo que isso vai ter que mudar. Daqui a pouco eles criam outro. Cria outro modo, porque Outro jeito de Porque vender. é modismo, né? Eu acho que é cíclico. Tudo é moda. Eu acho que vai demorar pra mudar, porque tudo isso que você falou ali agora, Ah, mas é cíclico, Tudo vai que ter que mudar. tudo que você falou ali agora é potencializado pelo Instagram. O nome disso é Instagram. É busca pelo mundo perfeito ali, onde o mundo tudo é bonito, né? Perfeição, porque Vida de princesa. essa vida de princesa, né? Você buscar você quer parecer o mais bonito, o mais rico, o mais influente. Então assim, a pessoa Só quer criar o seu reino. isso só fortalece o individualismo, entendeu? As pessoas estão perdendo a noção do grupo, né? Assim, de fazer o bem pelo próximo, fazer o bem, que às vezes não vai beneficiar ela, mas vai beneficiar um todo. Ela não tem essa noção e nem quer ter, né? Eu acho que isso tudo é potencializado pelas redes sociais, porque
só recompensa o que é mais bonito, mais rico, mais engraçado, né? E é o mundo que a gente vive, infelizmente. Ele tá filosófico hoje? Tá, né? Caralho. Só falta chorar agora. Não. Ele se emocionou? É, Emocionou? parece que se emocionou, né? Uma lagriminha do canto do olho saiu? Parece. Já passou. Então, mas o digital, ele precisa também das pessoas que estão na contramão, para que você mostre que não existe apenas uma coisa. Sim. Não adianta só você seguir lá o fluxo, repetir, não, isso aqui então isso é verdadeiro, isso é muito bom. Sim, pode ser rentável, pode ser mais interessante para o ego, para você aparecer. Só que muitas vezes não vai ser útil para as pessoas. E no final das contas vai te dar uma insatisfação tão grande, porque tudo isso é comparativo. Tá bom, eu estou ganhando aqui milhões. Mas tem gente ganhando bilhões. É. Sim. Então eu já sou um loser, um perdedor, né? Porque tem um cara ganhando bilhões. Se eu não ganhar bilhões, eu não posso ficar contente, porque eu só ganhei 1 milhão. Entendeu? Então, tipo assim, às vezes esse tipo de busca só A pelo busca pelo sucesso, inalcançável. pelo sucesso, pelo exagero, às vezes, Você nunca vai ser. vai frustrar Você nunca mais vai rapidamente. chegar lá onde você tá mirando, né? Eu acho que tem que ser mais variado. Você tem que fazer coisas que ajudem, coisas que deem dinheiro, coisas que te agradem, que às vezes não dão dinheiro algum. Não tem que agradar uma coisa só. Tem que agradar vários aspectos. Porque senão aquilo você não persiste. Você desiste. Verdade. E o digital, ele atropelou o convencional. O físico, tem várias situações que foram desmontadas porque depende de uma estrutura muito sofisticada. Então, o digital, de certa forma, simplificou algumas estruturas que eram mais formais, Algumas não, quase todas. e isso vai deixar muita gente sem ter o que fazer se elas não se adaptarem para esse mundo que sofisticou de certa forma. É igual trabalho manual, né? E trabalho automático. Sim. O pessoal de fábrica, essas coisas, tudo sendo trocado Sim. por máquinas e robôs, e etc. E agora com inteligência artificial, meu amigo. Sim, mas o profissional que não está aprendendo a contar o que ele faz é o que a gente está tentando fazer. A gente está tentando contar o que faz. Por quê? Se você não contar, você está provocando 1000 coisas aí, que da França, da França, da França. Se eu não contar que eu fui para a França, ninguém vai contar. Se eu não contar que eu comi o pão que o diabo amassou fazendo estágio na França, que eu ganhava 750 euros, enquanto o cara do McDonald's ganhava mais de 1000, só que o cara do McDonald's trabalhava 6 horas por dia. Eu trabalhava 12. Tinha responsabilidade médico. Trabalhava domingo. Ia plantões para acompanhar cirurgiões que sabiam fazer para poder aprender coisas que eu não aprendi aqui no meu meio, porque eu fui aprender lá fora. Então, esse tipo de situação, se a pessoa não conseguir entender isso, Não, eu falei como é que ela vai evoluir? porque realmente na minha opinião, É essencial, porque, tipo assim, você tem um lugar que é medicina, ela é de uma organização completamente diferente. Você tem uma medicina que lá, ela é socializada. Todas as pessoas têm acesso àquilo, independente do nível social, porque eles têm uma previdência muito organizada, se gastam muito dinheiro com aquilo. Só que é um lugar que muitos brasileiros já foram fazer estágio há muito tempo. Uhum. Então, você não é uma coisa de agora. Eu fui no museu lá tem um museu na faculdade, chama Saint-Père, em Paris. E aí tem um museu de anatomia, bem interessante até. E lá numa parede tava como se fosse uma homenagem a famílias que doaram dinheiro, tipo Rothschild, Rockefeller, não sei o quê. E tinha um governo que tinha doado dinheiro naquela faculdade Legal. do Brasil, o governo. Você Cara, imagina um país pobre doando dinheiro para um país rico? Por quê? Porque no começo do século XX, muitas famílias brasileiras foram para lá. As famílias que tinham dinheiro iam estudar na França. Estados Unidos veio em seguida, Segunda Guerra em diante. Mas no começo do século, muitos brasileiros iam para a França estudar porque não existiam muitas faculdades de medicina, não existia uma pós-graduação mais sofisticada
nas faculdades que tinham. Então, era um certo destino para estudar. Então, isso é curioso, né? Isso você nunca escutou falar disso. Eu escutei vendo, Jamais imaginaria. entendeu? Brasil. Não tinha outro, e olha que esquisito, não tinha outros governos na parede, só tinha Só o um. Brasil mesmo. Olha que estranho. Esquisito. De que tipo Inimaginável. assim, o Brasil chegou a, de certa forma, financiar pessoas para ir para fazer estar naquele local. No começo do século XX. Se não fosse você contando, eu não ia acreditar, não. Né? Ah, vê no Google. Sim. Fake. É curioso isso. Não. Tem um museu lá que a gente já fez um negócio sobre Dupuytren, né? Uhum. Doença de Dupuytren. Uhum. Tinha o museu do Dupuytren. É. Era bem legal. O museu, ele tinha uma coisa assim de históricas e tal. E aí tinha um corpo em madeira que era desmontável. E aí o Dupuytren, que era cirurgião do exército do Napoleão, levava para ensinar parte do corpo e coisas que tinham lesões, tinham agressões de arma de todos os tipos, e ensinava anatomia com esse tipo de modelo. Isso, acho que em 1700, 1800, por aí. Entendeu? Curioso. E aí, como é que os caras têm uma capacidade de preservar a história, de mostrar o que os caras fazia muitos anos que a gente não tem essa capacidade. A gente rapidamente esquece o que a gente Com certeza. fez. Com certeza. A gente não preserva a cultura, a gente não preserva. A gente é muito imediatista também. É dinheiro de novo. Você tem uma construção, ela tem 50, 100 anos. Destrói, bota outra. Você não vai manter aquilo. Isso é muito caro para você manter aquele negócio. Sim. É melhor construir uma nova com. É uma bagunça, né? Total, né? Sobre todos os aspectos, né? do Brasil. Sempre. E eu acho que isso vai, com o digital, ser mais atropelado. E Porque a você cultura vai tem que morrendo, trocar, né? trocar. A cultura vai morrendo, né? Uma cultura geral, né? Não é uma cultura sofisticada. Não, Cultura fala assim, eu já fiz isso, eu tinha aquela estrutura, eu incentivava as pessoas a praticarem isso aqui, sim. entendeu? Essa Triste. coisa de dinheiro, acaba gerando isso, entendeu? Acaba uma Você tem cultura que de ter uma- exemplo, né? Você tem que ter uma pessoa falar assim, eu gostaria de fazer parecido com aquele professor lá, eu gostaria de fazer igual aquele artista, ou aquele, sei lá, pintor. A gente tem cada vez menos isso. As pessoas acham que não tem muita oportunidade de visitar, de praticar, de olhar, serem convidados, entendeu? E cada vez a gente tem piores exemplos, né? De artistas, de gente em quem Se inspirar. espelhar, né? É. Se inspirar. Não, mas isso é É a morte da cultura. Não tem quem você vai se espelhar hoje em dia. Só se for um Dr. Fred da vida, Dr. Alberto, né? Grandes médicos. Conhece? únicos. Únicos. Excelentes médicos. Grandes não. Você escutou falando, Doutora Sandra, conhece? você escutou falando por onde? Doutora Kimier. Aonde você escutou falando? Médicos. Assim Onde você que... escutou falando esse povo todo? Ah, por aí. Eu pesquiso bastante. Nas sobre redes sociais, nos livros de história. ambos. Ah, Ambos. São grandes profissionais que não são só médicos, né? Mas eles têm uma visão 360, né? holística. Perfeitamente. São grandes inspirações, né? Com certeza. Sem sombra de dúvida. Tem nada mais a acrescentar. Nada. Nada. Encerrou? Por mim. Ficou triste? Não. Negativo. Tô muito feliz. Você tá feliz, Matheus? Claro. Você tá feliz? Eu tô Foi uma feliz. honra estar aqui com vocês. Sempre uma honra. Você tá gostando dessa coisa de fazer podcast? Ah, né? A gente tem que fazer, né? Tem opção. Tem opção. Não fazer? Não Ou tem, fazer? tem opção. Não tem essa opção não fazer? Não. Não tem, então. Tem que contar. Tem que gostar, né? Você tem que contar as coisas. Tem. Não, tem que entrevistar. Quem tem que contar é o senhor. Né? É pra isso que eu tô aqui. É isso. Então vamos continuar contando. Se vocês gostaram
dessa contação, faremos outras. Se gostaram dessa groselha, Coloca aí nos comentários se você gostou. É isso. Espero que vocês tenham apreciado se e até a inscreva. próxima. Se inscreva. Até a próxima. Valeu, pessoal. Até a próxima.